Olá, gente, tudo bem? Professor Irã aqui na área, mais uma vez falando com vocês para iniciar mais uma aula ou mais um vídeo aqui para a turma de licenciatura em Química, nossa disciplina de Química Geral 1, turma de licenciatura em Química do campus do IF Sertão do campus Oricuri, certo? Nas aulas anteriores já havíamos abordado um pouco sobre estrutura atômica, falando sobre os modelos atômicos, paramos no modelo atômico de Rutherford, e no nosso encontro online a gente falou um pouco sobre as principais causas que levaram ao modelo de Rutherford ao declínio, né? Ao seu abandono, que foi justamente o problema, aquela pergunta, por que, que os elétrons por que o elétron não cai no núcleo, né? Porque, de acordo com as teorias do eletromagnetismo de Maxwell, ele previu que qualquer partícula carregada que estava orbitando, ou seja, que estava se movimentando no espaço, ela tende a perder energia, certo? Se ela perde energia, é, ela vai cair no núcleo. Por exemplo, se você tem um elétron, que é uma partícula carregada, né, ele tem carga, e ele está orbitando ao redor do núcleo, ele vai perder energia, ele vai, consequentemente, cair e atingir o núcleo, né? Então, a pergunta que surge aqui porque foi justamente esse questionamento que levou ao declínio do modelo de Rutherford. Foi porque ele não conseguiu explicar por que o elétron não caía no núcleo, sendo que as teorias da física da época, elas previam que sim, que ele teria que cair no núcleo, só que a gente sabe que ele não caía. Mas por que ele não caía? Quem que iria explicar isso aí pra gente? Tá? Então essa é a nossa abordagem da aula de hoje, que é o pós-modelo de Rutherford. Tá? Porque a questão, naquela época que os cientistas estavam lutando por anos, era tentar entender como que os elétrons se organizavam ao redor do núcleo. Tá? Foi a questão chave que perdurou bastante tempo. Certo? Porque eles já sabiam que o modelo de Rutherford tinha falha, ele não conseguia explicar isso. O arranjo dos elétrons ao redor do núcleo, ele não conseguiria explicar. Só que aí, quem que iria explicar isso? Qual a resposta para isso? Que foi justamente aí que entra o trabalho de vários cientistas em busca dessa explicação. Tá? Sabemos que um átomo, sabemos que desde aquela época já sabia-se que o átomo tinha uma estrutura interna, né? Ele era divisível, ele tinha subpartículas, certo? E essa estrutura interna, a gente também tem conhecimento que essa estrutura interna só conseguiria ser estudada, a estrutura interna dos átomos, de maneira indireta, ou seja, indiretamente. A gente não consegue pegar um átomo lá, né? Não conseguimos pegar um átomo e isolar e estudar cada partícula. O estudo do átomo, ele é de maneira indireta. Como assim, professor? Como assim de maneira indireta? Esse de maneira indireta quer dizer que a gente só consegue estudá-lo de acordo com a radiação ou com a luz que esses átomos absorvem ou emitem. Então, a partir da luz ou da radiação que o átomo absorve ou emite, é que eu consigo estudar o átomo. Então, por isso que é de maneira indireta, que é a partir de uma coisa que ele está absorvendo ou emitindo, aí eu vou caracterizar essa radiação que ele está absorvendo ou emitindo, e a partir daí eu vou ter conclusões a respeito do átomo, tá? É interessante que essa parte de estudar a radiação que uma substância emite ou absorve, ela faz parte de um ramo da química bastante interessante e utilizado muito até hoje, que é o ramo da química chamado de espectroscopia, que mede a radiação emitida ou absorvida por uma substância. Tá? Então, essa espectroscopia, no caso, quando ela é aplicada a átomos, elas nos consegue fornecer informações a respeito da estrutura eletrônica. Né? Então, a espectroscopia, quando aplicada a átomos, ela nos consegue fornecer informações a respeito da estrutura eletrônica. Tá? Antes da gente entender, antes da gente falar sobre a estrutura interna do átomo, é importante, de novo, a gente fixar uma coisa na mente. Fixar uma coisa na mente. A espectroscopia atômica, ela estuda justamente isso. A luz emitida ou absorvida por uma substância, no caso, se é atômica, é a luz absorvida ou emitida por um átomo. E essa luz emitida ou absorvida,
E esse estudo da luz emitida e absorvida vai me permitir fazer estudos a respeito da estrutura eletrônica do átomo. Então, antes de eu estudar a estrutura eletrônica do átomo, é importante que eu entenda a natureza dessa luz emitida ou absorvida, que é justamente a aula de hoje. A gente vai estudar a radiação eletromagnética, que é justamente essa luz que é absorvida e emitida pelos átomos, beleza? Então, é o que a gente vai abordar hoje, tá? Vamos passar aqui. Primeira coisa, quando eu estou falando de luz, no nosso cômputo geral aqui, no nosso aspecto específico, na verdade, quando eu estou falando de luz, eu estou falando da mesma coisa de radiação eletromagnética, ou de radiação. Então, se eu vou estudar primeiramente a radiação, que é o que é emitido e absorvido pelos átomos, é interessante eu estudar as propriedades dessa radiação, tá? E a radiação, ela nada mais é do que a luz nada mais é do que uma forma de radiação magnética. Então, aqui durante a aula, por várias vezes eu vou falar em luz, vou falar em radiação, vou falar em radiação eletromagnética. Então, eu estou querendo dizer sempre a mesma coisa, sinônimos, tá? Então, por uma vez ou outra, eu vou estar usando esses três termos: luz, radiação, radiação eletromagnética. Então, eu estou querendo dizer a mesma coisa, tá? Então, só repetindo, luz é uma forma de radiação eletromagnética, tá? Deixa eu marcar aqui com o mouse para a gente ficar, para vocês captarem em que tópico que eu estou falando, né? Outra coisa, a radiação eletromagnética, ela é formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes, beleza? Então essa é mais uma característica da radiação eletromagnética. Ela é formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Outra característica interessante é que essa radiação eletromagnética, ela atravessa o vácuo a uma velocidade específica. E essa velocidade específica é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que por muitas vezes é generalizada e chamada velocidade da luz, tá? É óbvio que aqui ele está falando que a velocidade que a luz atravessa o vácuo, né? Se ela atravessa outros materiais, ela vai ter outra velocidade específica, tá? Mas aqui para os nossos estudos específicos, a gente vai estar trabalhando sempre com essa velocidade constante, considerando que estamos trabalhando com vácuo, beleza? Então, não vamos nos preocupar com os outros meios por enquanto, tá? Aí alguém pode perguntar, professor, mas você está falando de radiação eletromagnética? Tem alguns exemplos de radiação eletromagnética no meu dia a dia para eu poder entender o que a gente está comentando, o que a gente está falando? E aí eu vou falar para vocês, sim, tem. O primeiro exemplo é a luz, né? Por exemplo, a luz solar é um tipo de radiação eletromagnética. Outra coisa, as ondas do rádio, né? Todo mundo já escutou rádio na vida, né? Então as ondas do rádio é um tipo de radiação eletromagnética. O raio-x, lá dos exames lá da radiografia, né? Ali o raio-x que a gente, quando faz a radiografia, também é um tipo de radiação eletromagnética. Outra coisa, a radiação de micro-ondas, né? Os micro-ondas que a gente conhece em casa, né? Esses radares que tem na estrada também para botar as pessoas, eles são também com base em micro-ondas, então, em radiações de micro-ondas. Então, ali também é um tipo de radiação, tá? De radiação eletromagnética. Então, todos esses são exemplos que estão presentes no nosso cotidiano. Entendeu? Todas essas formas de radiação eletromagnética, ou na verdade, todas essas formas de radiação, que eu já havia comentado aí em cima com esses meus exemplos, todas essas formas de radiação, elas transferem energia de uma região do espaço para outra. É importante a gente ter isso em mente, certo, pessoal? Que radiação eletromagnética, ela transfere energia de uma região do espaço para outra. Ou seja, se um átomozinho lá, um átomo bonitinho, ele está emitindo uma energia, que ali está ocorrendo uma transferência de energia, uma liberação de energia. Se ele está absorvendo radiação, ele está absorvendo energia. Se ele está se ele está emitindo radiação, ele está emitindo energia. Então, a radiação e a energia, elas estão diretamente relacionadas. Então, toda vez que tiver uma forma de radiação, vocês viram uma forma de radiação, pode ter certeza que ele está tendo uma transferência de energia de uma região do espaço para outra, tá? Um exemplo prático, um exemplo bem simples é o Sol, certo? Quando a gente está exposto ao Sol, aquele calor do Sol que a gente sente na nossa pele, ali
pode ter certeza que ali ali a gente está sofrendo efeitos da radiação, e aquele calor que sentimos é um efeito dessa transferência de energia de um local do espaço para o outro, certo? Que no caso é a nossa pele. Aí a gente vai sentir o efeito físico dessa energia na prática, tá? Vai sentir na pele, até literalmente, né? Até combinou, tá? Mas já que a gente está falando aqui de radiação eletromagnética, está falando de átomo, é interessante entender que toda essa parte aqui de radiação eletromagnética, ela tem um foco específico dentro do átomo. Por exemplo, eu tenho um átomo constituído de nêutrons, prótons, que faz parte do nosso núcleo, que já vimos, né? E eu tenho também os elétrons. A radiação eletromagnética, que a gente está estudando aqui, ela não vai. A gente está estudando a interação dela não com o átomo todo, de modo geral. A gente vai estudar a interação dela com uma partícula específica, lá do átomo. Quem sabe que partícula é essa? Eu espero que vocês tenham respondido o elétron, porque realmente a radiação eletromagnética que a gente vai estudar aqui, ela vai interagir somente com o elétron. Então, todo o nosso estudo aqui vai ser focado na interação da radiação eletromagnética com o elétron. É óbvio que ela pode interagir com os prótons, com os nêutrons, com o núcleo de modo geral, mas para a gente que estuda química, a gente está interessado em estudar a estrutura eletrônica, né? Como que os elétrons estão arranjados ao redor do núcleo. Por quê? Porque todas as propriedades químicas, a reatividade, tudo isso está relacionado com o arranjo dos elétrons, né? Como que um elétron vai ser arrancado de um átomo, como que um elétron vai ser compartilhado, como que um elétron vai ser recebido por um átomo. Então, para nós que somos químicos, estamos interessados exclusivamente nos elétrons. Por isso que a gente está estudando agora a parte de estrutura eletrônica, certo? Estrutura eletrônica. É óbvio que os físicos eles ficam interessados bastante na interação da radiação com os núcleos e também com as radiações que os núcleos liberam, tá? Os físicos são interessados nisso. Mas para a gente que é químico e todas as propriedades químicas estão relacionadas com os elétrons, especialmente os elétrons de valência, então para a gente, nosso foco, nosso interesse como químico é os elétrons, tá? Espero que tenham captado essa mensagem. Fechou? Então, sempre que um feixe de radiação eletromagnética ele encontra um elétron, o seu campo elétrico da radiação eletromagnética, né? Ela tem um campo elétrico e um campo magnético, né? Radiação eletromagnética. É meio confuso os termos, mas é assim mesmo. Então, sempre que o campo elétrico e magnético da radiação ela encontra o elétron, vai acontecer um fenômeno. Que fenômeno é esse? O campo elétrico ele empurra o elétron primeiro para uma direção e depois para outra direção, certo? Então, o que acontece? Sempre que o campo elétrico da radiação encontra o elétron, ele vai perturbar o elétron, certo? Ele vai perturbar em direções opostas, certo? Ou seja, vai ocorrer uma oscilação, certo? Em uma direção, depois em outra, em direção, depois em outra. É importante lembrar, é importante mencionar que essa oscilação, ela é uma oscilação periódica, tá? Então, é algo periódico, essas oscilações, tá? E também é importante mencionar que esse campo produzido pela radiação, ele oscila em direção e intensidade, tá? Esse campo, quando ele interage, o campo elétrico da radiação, quando ele interage com o meu elétron lá do átomo, ele provoca uma oscilação tanto em direção do elétron, quanto em intensidade, tá? É importante a gente ter em mente esses conceitos aí. Deixa eu mudar aqui para outro slide. Então, vamos falar aqui um pouco das características das ondas, das radiações, né? A gente sabe que as radiações, elas são formadas por ondas, né? Por ondas, então é importante entendermos alguns conceitos relacionados às ondas, tá? A gente sabe que a radiação eletromagnética também é chamada de ondas eletromagnéticas, então elas são ondas. Então, nada mais justo do que estudarmos alguns conceitos e algumas propriedades gerais das ondas, tá? Isso aqui vocês já viram em algum momento da vida de vocês, então a gente vai passar bem rápido aqui, para não perder muito tempo, né? A gente já viu que as ondas, elas
são geralmente descritas na maneira desses três gráficos aqui, desses três desenhos. Vimos que toda onda ela apresenta um comprimento de onda, né, que é a distância entre dois mínimos ou dois máximos, que está mostrado aqui. A onda ela também apresenta uma amplitude, que é a altura em relação a essa linha central aqui que eu estou passando. Então, a altura, o máximo da onda, o pico máximo ou o mínimo, a distância desse máximo ou desse mínimo em relação a essa linha central é a minha amplitude da onda. E essa minha amplitude está relacionada com a intensidade da onda, né? A minha amplitude, a minha intensidade da onda, ela é igual à amplitude ao quadrado, né? E a intensidade está relacionada com o brilho da onda, por exemplo, né? Então, esses são conceitos bem interessantes. É interessante também notar que dentro da onda existe um conceito de frequência. Que frequência? O que significa frequência? Significa o número de ciclos por segundo que essa onda percorre em um determinado espaço. Ou também pode ser uma mudança completa de direção ou intensidade da onda, tá? Da nossa onda. Ela é representada por um Ni, que é uma letra grega, esse símbolozinho aqui, ó, Ni, letra grega. Então os conceitos mais importantes, os parâmetros mais importantes dentro de uma onda, a gente já viu nesse instante, né? Que é comprimento de onda, amplitude e frequência, que é o número de oscilações, ou esse número de oscilações, o número de ciclos por segundo que passa por um determinado ponto, tá? É importante lembrar também que essa frequência, ela tem unidade, que é segunda menos 1, né, ou hertz. O comprimento de onda também tem unidades métricas, né? Pode ser metros, nanômetros, centímetros, todas essas unidades métricas, tá? Por exemplo, eu até anotei aqui numa colinha para a gente ter ideia da dimensão do que significa essa frequência. Por exemplo, a luz visível, né, que é a luz que a gente consegue enxergar a olho nu, ela apresenta uma frequência de 10 elevado a 15 Hz, né? Ela apresenta, deixa eu até anotar aqui, para facilitar a nossa vida. A luz visível, ela apresenta uma frequência de 10 elevado a 15 Hz, né? A luz visível. Essa frequência, ela equivale a 1.000 trilhões, significa que o campo magnético muda 1.000 trilhões a cada segundo. 1.000 trilhões de vezes a cada segundo. Então você imagina como a luz visível ela apresenta uma frequência absurda. E essa frequência ela significa que o campo magnético está mudando de direção a cada 1.000 trilhões. Ele muda de direção 1.000 trilhões de vezes a cada segundo. É uma coisa absurda, né? Essa frequência. Então, estou trazendo esse exemplo aqui para a gente poder ter uma dimensão de como que a frequência está relacionada com a luz visível, que é a nossa luz mais simples, digamos assim, que é a que a gente consegue ver, tá? E aí vocês vão lembrar também, lá das aulas iniciais de química ou de física, que o comprimento de onda e a frequência, elas têm características inversas, né? Quanto maior o meu comprimento de onda, menor a frequência. E quanto menor a frequência, maior o meu comprimento de onda. Então, sempre essas relações inversas. E aí, existe uma equação que vai estabelecer essa relação mais detalhada, mais específica, né? Que equação é essa? É justamente essa que está destacada aqui embaixo. Ela quer dizer o quê? Que meu comprimento de onda versus a minha frequência é igual a uma constante. Que constante é essa? A velocidade da luz. Então você percebe que aqui o comprimento de onda versus a frequência são inversamente proporcionais. E elas são igual a uma constante C, que é a velocidade da luz. Então essa é a equação mais fundamental quando estamos estudando radiação eletromagnética, quando estamos estudando onda. Então essa relação inversa entre comprimento de onda e frequência significa que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, tá? Então é básico isso em relação às ondas, tá? Aqui tem mais uma figura, né, mostrando de novo a amplitude, né, mostrando de novo o comprimento de onda,
mostrando a frequência, né? Está relacionada à passagem dos máximos e mínimos por um determinado ponto, né? E relacionado com o tempo, obviamente. Então essa figura é só uma figura mais detalhada, mostrando algumas propriedades das ondas que acabamos de ver, tá? A organização das ondas, ou digamos assim, as ondas, as radiações eletromagnéticas, elas estão organizadas como se fosse em um armário, em uma prateleira, né? Tipo, esse tipo de onda, ela está nessa região. Um outro tipo específico de radiação eletromagnética está nessa outra região. Outra região vai comportar outro comprimento de onda, outra frequência de radiação. E toda essa prateleira que mostra as regiões da radiação eletromagnética é chamada de espectro, tá? Então o espectro é como se fosse uma faixa, como se fosse uma régua, e nessa régua, cada região vai ser característica de um tipo de radiação eletromagnética. Mas como que vai funcionar essa divisão? Vai funcionar por frequência ou pelo comprimento de onda, né? Já que cada radiação tem sua frequência e comprimento de onda característico, então nada mais justo do que elas serem organizadas em regiões características específicas, beleza? Então, vamos estudar um pouquinho aqui o nosso espectro eletromagnético. A gente consegue perceber aqui que eles estão em ordem crescente de comprimento de ondas, eles podem ser organizados por ordem crescente de comprimento de ondas, ou pode ser organizado também por ordem decrescente de comprimento de frequências, né? Então é o seguinte, eu vou explicar, a minha explicação vai ser baseada nas frequências, tá? Aqui embaixo. Mas também se você tentar estudar essas variações de radiação eletromagnética por comprimento de onda, também está certo, não está errado. Eu só vou olhar aqui por frequência para facilitar a minha explicação, né? Por exemplo, a gente tem os raios gama, que são raios de alta frequência, né? Depois a gente vai ver também que eu poderia falar que são raios de alta energia, mas eu não vou falar agora, mais para frente eu falo, mas eu vou falar por enquanto só de raios de alta frequência. Depois, aqui seguindo para a esquerda seguindo para a direita aqui do nosso espectro de radiação eletromagnética, eu tenho os raios X, que são da ordem de 10 elevado a 18 Hz, ou segundo a menos 1. Depois eu tenho a radiação ultravioleta. Depois eu tenho a radiação visível. A radiação visível foi dado um zoom, porque a radiação visível é muito importante para a química e para a gente também, no modo geral, no dia a dia, né? E a radiação visível, ela compreende de 400 nanômetros até 750 nanômetros, tá? Depois você tem outra radiação, que é o infravermelho, tem micro-ondas, tem frequências de rádio, tá? Eu já vou falar logo aqui. Essas radiações aqui da esquerda, saindo de raios gama para a direita, até chegar da esquerda para a direita, de raios gama até chegar em frequências de rádio, elas estão diminuindo a frequência, tá? E elas também estão diminuindo a energia. Então, quem são as radiações mais energéticas no meu espectro eletromagnético aqui mostrado? São as radiações de raio gama, tá? Que são as que têm maior frequência, consequentemente têm maior energia. E as radiações de menores energias? São as minhas frequências de rádio. Por quê? Porque elas têm as menores frequências. E as frequências são diretamente proporcionais à energia. Vamos ver daqui a pouco a equação que relaciona isso, tá? Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. Beleza? Então, se minhas frequências de rádio estão nas regiões de menores frequências, consequentemente, são meus tipos de radiação de menor energia, tá? Se os raios gamas estão nas regiões de maiores frequências, consequentemente, serão os raios gamas as radiações de maiores energias. Fechou? Vamos seguir em frente. Tá. Aqui tem mais uma coisa, estou mostrando em mais detalhes aqui o nosso espectro de radiação eletromagnética. E aí aqui eu falo das coisas que são mais comuns para a gente, né? No nosso dia a dia, né? Então, aqui ele fala das ondas baixas. Aqui, na verdade, é o mesmo espectro eletromagnético anterior, só que aqui ele está mais ilustrado com coisas do nosso dia a dia, para facilitar, né? Já que lá eu falei de frequência, raio-x, raios gama, esse tipo de coisa, que eu estou trazendo coisas do nosso dia a dia para a gente entender. Por exemplo, aqui as ondas baixas, que é as de micro-ondas, elas, por exemplo, não, de micro-ondas não, aqui são as ondas baixas, as ondas, por exemplo, das antenas de transmissão, aquelas torres de transmissão são ondas de baixa energia. Logo depois,
eu tenho as ondas de rádio, né? Ondas de rádio, TV. Aqui enquadra-se as ondas emitidas pelo satélite, né? Que emite sinal para a TV, que a gente conhece. As ondas do Wi-Fi também, famoso Wi-Fi aí, que a galera usa muito. A galera não, todo mundo usa, né? Tem a parte das micro-ondas, né? Radiação micro-ondas também está nessa parte. A parte da radiação do infravermelho, que tem aqui nesse slide anterior, eu falei de infravermelho, mas não dei exemplo, né? O infravermelho são aquelas radiações presentes no controle remoto, né? Sempre o controle remoto, lá naquela pontinha tem uma luz, fica piscando, quando a gente fica... Eu não sei nem se o nome é piscando, o nome técnico é piscando. Aquela luz que fica oscilando quando a gente aperta e aponta para a TV. Aquela luzinha ali é o nosso infravermelho. É porque vocês são bastante novos, né? Não sei se vocês vão lembrar. Os celulares antigamente, os smartphones, que eles não tinham Bluetooth, e você queria passar de uma foto para outro celular, era através do infravermelho. Então foi uma tecnologia bastante absurda na época dos celulares. Eram os celulares que tinham infravermelho. Isso foi antes do Bluetooth. Aí você queria passar a foto para outro celular, você encostava o celular no outro, ativava o infravermelho e ele conseguia passar uma foto. Pensa na tecnologia. Hoje em dia nem tem isso. Tudo já é com Bluetooth. Ou já pode passar pelo próprio Wi-Fi, né? Nem Bluetooth ninguém usa. Passa pelo Wi-Fi, pelo WhatsApp e já era. Aí aqui tem a luz visível, que a gente já comentou, né? Que é a luz que a gente consegue ver, pelo próprio nome. Tem a ultravioleta, né? E aí você percebe que aqui da esquerda, né, para a direita, eu tô tendo um aumento da energia, tá? Tô tendo um aumento da energia aqui, ó. Aumento da energia. Baixas, né? Até ondas médias, e aí quando eu chego aqui na radiação ultravioleta, já é uma radiação que tem energia maior do que a radiação infravermelho. E a ultravioleta é justamente a energia proveniente da radiação do Sol, né? É a radiação proveniente do Sol. Aí eu venho para os raios-x, né? Para tirar lá os exames de raio-x, também a radiação bastante energética. E aqui eu tenho os raios gamas, né? Que são as partículas que são emitidas pelos átomos atômicos. Meu Deus do céu. E aqui eu tenho os raios gamas, que são os raios emitidos pelos núcleos atômicos, né? São radiações altamente energéticas. E existe também uma outra divisão aqui embaixo, né? Você pode ver que é a radiação não ionizante e a radiação ionizante. E isso está relacionado também com a energia. Quanto está relacionado com a energia e, consequentemente, com o seu poder de penetração. Percebe que as radiações ionizantes são aquelas que têm o maior poder de penetração e têm maior energia. E as não ionizantes são as radiações mais fracas energeticamente. Beleza? Fechou? E aqui sempre lembrando a nossa equação, né? Da frequência que relaciona o comprimento de onda, que relaciona a velocidade da luz. Tá? É importante mencionar também, nessa tabela aqui eu estou mostrando as unidades típicas de comprimento de onda, que são comuns para radiações eletromagnéticas. Por exemplo, eu tenho o angstrom, que ele está medindo comprimentos de onda de 10-10, que são característicos dos raios-x. Eu tenho o nanômetro, ou nanômetro, que o nanômetro está muito presente na química. Esse aqui eu acho que é o mais importante para a gente, né? Esse nanômetro é o mais importante para a química. Vocês vão ver que está presente muito na química, é o nanômetro, tá? O nome química aqui vai sair horroroso, vai sair como se fosse química em grego, né? Mas dá para entender. Então, o nanômetro é o que está presente na química. Por que ele está presente na química? Porque ele é quem consegue, é a unidade de medida de comprimento de onda para as radiações ultravioleta e visível, que são muito frequentes na nossa química. Tá? São os tipos de radiações que a química mais estuda, é a ultravioleta visível. E também a química estuda um pouco de infravermelho. O infravermelho já é caracterizado por outro tipo, por outro símbolo, né? Por outro símbolo. Aqui tem também no caso, o micrômero. Tem também o milímetro, para outro tipo de radiação infravermelha, certo? Outro tipo de radiação infravermelha. Tem o centímetro, que já são para micro-ondas, já são aquelas radiações com comprimento de ondas maiores, consequentemente com as menores frequências, consequentemente com as menores energias. E tem as ondas enormes, que são as ondas de rádio, TV e rádio, né? Então, de acordo com o meu tipo de radiação, eu vou ter um comprimento de onda específico.
Lembra lá do espectro? Eu tenho um comprimento de onda específico. E de acordo com o meu comprimento de onda específico, eu vou ter uma unidade ou símbolo usado para medir esse comprimento de onda. Lembrando que todos são derivados do metro, porque o comprimento de onda é um comprimento, então é uma unidade métrica, então todos são variados. Aí alguém pergunta, professor, por que não usa só unidade? Fica com esse negócio de mudar a unidade. Porque é o seguinte, porque fica mais fácil você observar essas unidades, elas têm uma variação de ordem de grandeza muito grande. Tem um tipo de onda que tem o comprimento igual a 1, da ordem de 1, e tem um que tem comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10. Então, até nos próprios cálculos ou nas tabelas, é mais fácil você utilizar as unidades de medida específica para cada comprimento de onda, que fica mais fácil. Porque, por exemplo, vou usar o nanômetro. O nanômetro, lá no visível, a gente estuda lá do 400 ao 700 nanômetro visível, né? Então é bem fácil de relacionar. Se eu perguntar para qualquer pessoa que estuda espectroscopia, qual a região do visível? O cara já diz, não, do 400 aos 700 nanômetro. Pronto, morreu. Aí se eu fosse perguntar para o cara e ele tivesse que me falar em 100 metros, qual a região do visível? Aí ele ia ter que falar, é do 4 a menos 12 metros até o 7 vezes 10 a menos 12 metros. Percebe o trabalho que dá? Então é mais fácil você colocar as unidades específicas para o meu comprimento de onda específico, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Certo? Então, eu estou encerrando aqui o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha conseguido revisar um pouco aí as características da radiação eletromagnética e nos vemos na próxima aula. Forte abraço e até mais.